Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos hoje estudando, ou para estudarmos agora, a lição número 7, onde o tema principal é o livro de Levítico. Nessa lição 7, com o título A Santidade do Culto Levítico, nós estamos para estudar os capítulos 21 e 22. A nossa leitura bíblica está em Levítico, do verso 1 até o verso 8 do capítulo 21. E faço neste momento esta leitura. Acompanhe-nos, por favor, na Bíblia. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para se profanar. Não farão calva na sua cabeça e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Este é o texto que aqui temos. Observem que estudamos anteriormente uma orientação de Deus para todo o povo, falando sobre o povo não estar envolvido com aquilo que é comum entre os homens, ou seus estatutos, seus costumes, mas para o povo de Deus estar precisamente dentro das instruções, ordens, orientações dadas por Deus, nos seus mandamentos, nos seus estatutos, conforme for falando ou no caso daquilo que Deus tem ensinado. Mas observe que agora estamos no capítulo 21 e 22, e é uma palavra direcionada diretamente aos sacerdotes, mostrando que se para o povo, capítulos 18, 19 e 20, eram recomendações para se afastar daquilo que era errado, incorreto ou abominável diante de Deus, ainda que para outros povos fossem coisas comuns. Entretanto, Deus estava dizendo que eram impróprias e que o povo não andasse segundo aqueles costumes. Agora, além disso, o sacerdote deveria mais ainda ter outros cuidados, mostrando uma santificação, um zelo, um processo de cuidados e vigilância a mais do que o povo. Observe bem esse particular, que quanto mais responsável diante de Deus, mais envolvido com as coisas santas de Deus,
mais próximo de Deus, mais santo precisa ser. É a colocação que colocamos ou deixamos expresso nesse estudo do capítulo 21 e 22. Portanto, repetindo, capítulo 21 e 22 é algo mais de normas, não para o povo diretamente, mas para os sacerdotes, como que mais próximos de Deus, envolvidos com as coisas de Deus, os rituais e as ofertas no que eles tinham participação, que tinham também que ter um cuidado maior de purificação, de santificação. O nosso texto áureo está no verso 6, que diz para nós: santos serão a seu Deus. Sim, santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Observem como isso é repetido constantemente, mostrando que é algo sério para o que devemos ter todo o cuidado. Muito bem, tendo colocado isso no propósito de seguir dentro da orientação do que temos para nosso estudo, o nosso esboço envolve, como sempre, 3 subtítulos. O primeiro sendo a santidade do sacerdócio, no capítulo 21. Depois, segundo subtítulo, a santidade das ofertas ao Senhor, capítulo 22. E finalmente, terceiro subtítulo, a santidade da Igreja de Cristo. Isso colocando, indo para mais algum assunto inicial, temos dentro do nosso material de classe o texto que se segue. Nos capítulos 21 e 22, estudaremos mais um aspecto da didática divina, na forma como incultava sua preciosa lição em Israel, através da estrita conduta dos sacerdotes, cuja responsabilidade era não apenas atuarem como mediadores entre Deus e os homens, mas também como arautos das virtudes do Altíssimo, seja por palavras ou ações. Ou, repetindo com nossa colocação própria, dos sacerdotes, Deus exigia maior purificação, mais cuidado, ou na linguagem de hoje, maior santificação, porque eles estariam envolvidos diretamente com as coisas de Deus. Então, acima da santidade do povo, eles teriam que se apresentar santos de uma forma notória aos olhos do povo, como exemplo, e também no cuidado com as coisas de Deus, porque se não guardasse a santidade, ou nos termos passados, a purificação, estariam profanando ou transgredindo as coisas de Deus. Portanto, aí está para nós termos a ideia de nossa responsabilidade, dentro daquela palavra: a quem mais se dá, mais se exige também. É, de certa forma, a colocação desta lição de hoje. Continuando, indo para um primeiro parágrafo, no primeiro subtítulo, que chama a santidade do sacerdócio, envolvendo o capítulo 21, no primeiro parágrafo, em resumo do nosso material de classe, colocamos na sua tela o texto que diz: uma das funções dos sacerdotes, além da apresentação das ofertas e ministrando a bênção divina ao povo, incumbia-lhes ensinar que Deus é santo e que eles deviam reverenciar e guardar essa santidade, abstendo-se dos costumes abomináveis das nações, visto na lição anterior. Restava então orientar aos sacerdotes que eles mesmos
estavam de forma inequívoca comprometidos em zelar pela santidade divina, conforme o princípio de que aquele que instrui deve fazê-lo não apenas por palavras, mas também por obra, servir de exemplo para o povo. Observem que naquele tempo passado, por figuras e aos olhos do povo, eles tinham que ser diferentes, mais santos. Portanto, vamos entender que de certa forma estava correta a vestimenta de muitos sacerdotes, depois fariseus e também escribas, de serem diferentes do povo, com algumas coisas mais, destacando como sendo, vamos dizer assim, alguém religioso ou santo. Era para ser visível mesmo. Então nessa parte estava correto, só que não podia só de aparência, tinha que ser também no coração. E Jesus reprovava não as vestes que eles vestiam para destaque, mas o contrário, de terem as vestes de santidade, quando no coração não eram assim santos. E o Jesus chamava de sepulcros caiados. Mas fica a ideia para nós, eles tinham que ser santos visivelmente aos olhos do povo, que se o povo tinha restrições, alguns cuidados determinados, os sacerdotes tinham essas mesmas restrições e ainda mais, conforme esses capítulos que estamos estudando. Assim, dentro dessa primeira orientação, estamos colocando a palavra de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, quando a palavra diz: ninguém despreze a tua mocidade, Paulo falando para Timóteo e recomendando a ele, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Ou seja, como obreiro, já agora no tempo da graça, era para ser exemplo para o povo em toda a sua forma de ser. Mas continuando e passando agora para um subtítulo, o mesmo subtítulo, primeiro, a santidade do sacerdócio. Num segundo parágrafo, temos o texto igualmente, que está na sua tela e que diz: sabemos que diversas circunstâncias que implicavam em impureza ritual, inevitáveis, e que em algum momento até o sacerdote fazia-se impuro. Vou fazer uma pausa aqui. Lembre-se que alguém impuro, pelo próprio caminhar na estrada, tinha os seus pés, vamos dizer assim, de certa forma colocados como impuros, contaminados pela poeira do caminho, pelo que Jesus disse daquela forma, que aquele que está limpo precisa se limpar tão somente nos seus pés, porque no mais já está limpo. Ou seja, há impurezas inevitáveis, acidentais ou de percurso normal, mas o Senhor então vai colocar o alerta dessas coisas possíveis e no que o sacerdote tem uma vigilância maior. Continuando o nosso texto, uma dessas circunstâncias era o de contato com o corpo de um morto, mesmo no caso de familiares, ou mesmo se entrasse numa tenda onde houvesse um morto, o israelita tornava-se impuro por 7 dias e não podia entrar em contato com as coisas de Deus até que fosse purificado. Daí o alerta para o sacerdote não se contaminar pelos mortos ou outras situações que poderiam se supor sem importância alguma, mas ressaltadas por Deus como relacionadas à impureza. O que queremos dizer, o sacerdote tinha os capítulos 18, 19 e 20 para cumprir, e agora 21 e 22 com cuidados a mais no aquilo que ele deveria vigiar, porque poderia acontecer. E observe um sacerdote
que se contaminasse, ficaria 7 dias então sem estar podendo ministrar. Imagina um sumo sacerdote na véspera, vamos dizer assim, de um dia solene como o dia da expiação, que ele se impurificasse. Quem faria então o ato da expiação para o povo, determinada a sua data, em tempo que o sumo sacerdote estaria impurificado? Ou seja, para o sumo sacerdote deveria haver uma vigilância grande na semana que antecedia a sua operação ou a sua responsabilidade de ministrar, porque se tornasse impuro, que complicação. Só depois de 7 dias é que estaria então em condições disto fazer. E isso nós vemos, se não é bem preciso, claro, aí em Levítico, mas vamos ver isso lá em Números, quando no capítulo 19, versos 11 e 14, coloco para nós de forma bem clara esse ponto: aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Como também depois no verso 14, esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Então imaginemos que alguém está responsável, escalado nas coisas de Deus, colocando isso um pouquinho no passado, e devendo comparecer no santuário para, vamos supor, a ministração da queima do incenso, que era de manhã e de tarde, como Zacarias no Novo Testamento lhe coube isso por escala. Se naquele momento, na véspera ou antivéspera, ele se contaminasse, pronto, ele não poderia fazer esse ato, teria que correr atrás de alguém que o pudesse substituir. Para substituir um sacerdote é fácil, outro sacerdote, mas substituir um sumo sacerdote, aí está bem difícil. Então observe que a lei trazia uma situação bem estreita, agora colocado nesses capítulos do nosso estudo. Muito bem, mas continuemos um pouco mais. Dentro dessas prescrições, eu quero destacar o verso 1, que diz para nós aí: depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo. Vamos parar só aqui, porque depois vai haver uma abertura. Misericórdia de Deus para conosco. Aí dizendo aqueles que são parentes mais próximos e que poderiam então dar motivação do sacerdote se aproximar do morto e se contaminar, mas ficaria 7 dias impuro. Temos que lembrar isso não é cancela, só estaria sendo concedido ele chegar a esse morto. Aí a prescrição vai dar quem é que pode, quem é que não pode, ou de qual morto ele pode se aproximar ou não. Não só aqui, mas mais à frente, em outros versículos, vai restringir mais ainda, com mais cuidados, para o sacerdote não vir a errar. Mas isso é do tempo da lei, era tempo de figuras, não vamos estar lendo esses versos. Mas são importantes para nós os versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Não farão calva na sua cabeça e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferece as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Muito bem. O que tem isso? Não farão calva na sua cabeça. O que tem isso com impurificação? Observe que nós estamos sem conhecer as razões ou como eles entendiam
esta restrição. E como também não podem, de forma alguma, observe, cortar os cantos da sua barba e nem dar golpes na sua carne, não pode se ferir voluntariamente como algo de motivo de santificação, como alguns entre os gentios faziam. Não pode. Mas o que tem rapar a barba ou tirar um pedaço ou fazer alguma coisa? A gente não sabe, irmãos. Mas para aquele povo naquele tempo havia um significado, e Deus está alertando. Se para outros povos era normal, para o povo de Deus não era normal aquilo, e nós nem imaginamos. Mas se Deus falou, melhor era obedecer. Pronto, hoje isso não é questionado, porque o que está determinado aqui são só figuras. E eu insisto em dizer, figuras das quais nós não temos nem noção, para entendermos que nós estamos bastante fora do entendimento de muitas coisas na Bíblia, do que significaria isso. Mas sabemos, por exemplo, que não se pode se ferir o sacerdote de forma nenhuma, como num culto a Deus. No tempo de Elias fez o desafio para os profetas de Baal, ou seja, que o Deus que fosse Deus responderia com fogo, fariam sacrifícios a Deus, mas não ateariam fogo, porque de Deus viria este fogo. E Elias disse: vocês são muitos, preparem o seu sacrifício, só não acendam o fogo, porque se Baal é Deus, mandará fogo. E os profetas, os devotos de Baal, fizeram a preparação, começaram a dançar, cantar, clamar, orar, suplicar, e nada de Baal responder. E depois passaram a se ferir, se cortar, como que num culto e alguma coisa de sacrifício, devoção a Baal. Isso eles fizeram, mas é proibido para o sacerdócio de Deus. Elias não fez nada disso. Depois que eles cansaram e o tempo deles passou, Elias simplesmente clamou a Deus: Deus, mostra que o que está sendo feito não é por mim mesmo, é que o Senhor estabeleceu. Manda fogo para queimar a oferta, e mostrando que o Senhor é Deus de verdade. Pronto, e Deus mandou fogo. Mas voltemos, o que eles estão falando? De que os sacerdotes, os profetas da idolatria faziam isso, se feriam como parte de um culto, da devoção maior ao seu Deus, ao ídolo. Mas para o sacerdócio de Deus isso era proibido. Não se pode ferir, não se pode também marcar, e outros detalhes conforme nós vimos. Muito bem, mas dando continuidade, vamos para a frente. Quando nós temos no terceiro parágrafo do primeiro subtítulo, que diz a santidade do sacerdócio, do mesmo modo, atenção para isso, no casamento, os sacerdotes deviam se ater ao padrão da moralidade imutável definida por Deus no princípio: não tomarás mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido. E mesmo no que diz respeito à aparência exterior, requeria-se deles nada menos que perfeita conformidade aos padrões da normalidade física. Não se trata de menor consideração por parte de Deus pelos que apresentasse algum defeito ou anomalia, mas de fazer do sacerdócio uma representação do mediador perfeito. Necessário, ou representação essa, da qual o aspecto físico era o mais aparente aos israelitas, mas não o único nem o mais importante. O que queremos dizer com isso? Ou seja, o sacerdote tinha que ser mais santo. E agora está aí o caso do casamento.
aquele que é sacerdote, que se aproxima de Deus, que ministra as coisas de Deus para o povo, pode casar de qualquer forma? Não. Aí está colocado para nós de forma bem clara nesses versos 7 e também 8 inicialmente, que dizem, repetindo, que já lemos isto: não tomarão mulher prostituta ou infame, lógico, nem tomarão mulher repudiada. Mulher repudiada de seu marido, divorciada, desquitada, ou qualquer outro nome que quiserem dar, não pode, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Verso 8: portanto santificarás, porquanto oferece o pão do seu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. Como que estamos no meio evangélico? Todos que ministram e que devem ser modelo para o povo, quando se casam dentro das condições colocadas por Deus aqui. Então observem bem, nós estamos transgredindo diretamente uma instrução do passado, que naquele tempo era a figura, mas mostrava a santidade que o sacerdote deveria apresentar diante do povo, se guardando de não transgredir isso. Como que está hoje? Os pastores, presbíteros e outros obreiros estão sim casados com a sua esposa, ou são maridos de uma só mulher? Não estão casando com repudiadas? Atentem para isso, atentem para isso. Nosso meio evangélico está errando, como também outro segmento religioso, em termos de apresentar-se a Deus como santificado, proíbe o casamento. Errado também, porque no casamento não tem erro, não, feito e vivido conforme o que Deus, foi Deus quem instituiu. Então quem proíbe erra, e quem está sem cuidados erra também. Precisamos estar atentos a isso, porque muitos estão aprovando, dizendo que agora pode. Nunca pôde. O obreiro tem que ser exemplo, mais destacado em comportar corretamente diante de Deus. Lembro da palavra de Jeremias, quando Deus o mandou o povo para pregar, avisando das transgressões que cometiam. Sim, Jeremias pregou e cansou, vendo que o povo não dava atenção. Aí diz: não, agora irei aos grandes, ou seja, aqueles mais elevados, vou lá a eles vão ouvir a palavra de Deus. Decepção, porque notaram que eles foram os primeiros a transgredir. Assim vou falar da nossa casa, da Assembleia de Deus, sim, que foram os pastores que começaram a ter casamento fora do padrão de Deus, ou seja, primeiro entrando num divórcio que aborrece a Deus, e segundo casando com pessoas divorciadas ou outras situações impróprias, e o povo viu que os líderes faziam, e todos agora acham que é normal e permitido. Portanto, continua, a transgressão muitas vezes começa naqueles que deveriam ser o exemplo. Aí a culpa dos obreiros ou desses é muito maior, que além de errarem, leva o povo também a transgredir contra Deus, por não se guardarem na santidade de Deus. Já no verso 13 até 15 continua a restrição colocada por Deus para os sacerdotes. Qual a restrição? Diz aqui: ele tomará uma mulher na sua virgindade. 14. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher, e não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santificou. Sacerdote, ao gerar filhos, gerava sacerdotes. Agora, um sacerdote dentro de um casamento todo errado, ou seja, a semente já estava contaminada e impura. Portanto,
Era grande a transgressão dos sacerdotes quando erravam no casamento. E observe, e hoje, volto a esta implicação, como estão os que são chamados para serem modelo e ministradores da palavra de Deus, estão obedecendo coisas claras como estas? Fica a pergunta e a nossa lamentação. Muitas vezes não estão tendo esse cuidado. Continuando também, no verso 17 desse capítulo 21, falarão dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão. Aí continua outras observações, mas a palavra é clara quando salienta no verso 21: nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Vamos tomar cuidado nisto. Não é Deus repudiando pessoas sem cuidado, sem sensibilidade. Não é isso. É que aquele que exercia o sacerdócio tinha que apresentar um modelo de perfeição, como Cristo Jesus seria, não no aspecto físico, é no aspecto espiritual. Mas no tempo da lei se falava de forma figurada e tinha que viver como tal e proceder conforme o mandamento. Então, se algum sacerdote tivesse algum tipo de defeito, ele não poderia ministrar. Ele tinha pecado? Não vou dizer que tinha pecado, mas pela lei ele não poderia ministrar porque tem defeito no seu corpo. E era a parte visível para os homens, ou seja, defeituoso não pode chegar diante de Deus. Ficou essa mensagem que depois, agora, no tempo da graça, se fala, não é no aspecto físico, é naquilo que é interno, no coração, na sua mente, na forma de estar diante de Deus. Portanto, tudo era falado na letra, sim, mas como figura. E hoje isso não é necessário observar. Se algum obreiro hoje tiver algum tipo de anomalia no seu físico, não está por isso impedido de ministrar diante de Deus. Agora atenção, muitos com anomalia ou sem anomalia, às vezes comparecem para fazer a obra de Deus, mas não estando corretos espiritualmente. Os homens não veem, mas Deus vê. E aí esse tal está profanando as coisas de Deus e lhe será requerido no tempo certo. Ele não atenta de que há algum problema, então não pode ministrar. Mas se ele insiste, porque ninguém vê, não é externo a sua falta, a sua falha, vai insistir, depois tem que responder diante de Deus por uma coisa desta. Portanto, observe, a lei era a figura, mas hoje vale, e quem está observando é Deus acima de todos, e pelo que continua a proibição. Seguindo um pouco mais, observando a instrução dentro das Sagradas Escrituras, em Hebreus capítulo 7, verso 26, a palavra diz bem claro para nós, mostrando que tudo aquilo era figura de Cristo Jesus, ao dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Eles representavam Jesus, tinha que ser perfeito mesmo. Ou então a palavra de 1 Samuel capítulo 16, quando se colocou a observação que para ser rei, Samuel estava escolhendo um dos filhos de Jessé, e na sua observação visível
seria o mais velho dos filhos de Jessé. Mas Deus falou: não, esse não, de forma nenhuma. Você está olhando para a aparência, eu estou olhando para o coração. Ou seja, isso continua valendo. Mas no tempo do ensino, o povo tinha que ver um modelo, seja que eles pudessem perceber claramente o que é separação, o que é santificação, o que é viver em pureza nos sacerdotes, como modelo daquilo que representava as coisas de Deus. Muito bem, continuando um pouco mais, indo para o segundo subtítulo nosso, a santidade das ofertas ao Senhor. Agora tratando já do capítulo 22 de Levítico. Vamos atentar para isso, a santidade das ofertas do Senhor. Nós já estudamos isso lá numa das primeiras lições. As ofertas que eram trazidas ao Senhor, ou aquele sistema litúrgico do passado, os rituais, previam em vários deles que alguma coisa da oferta dos animais sacrificados ou da oferta de manjares pudesse ser levada pelo sacerdote, e havia condições que o sacerdote tinha obrigação de se alimentar daquilo durante o cerimonial, sim, daquelas ofertas, ou ele poderia levar para os outros sacerdotes, como o que cabia a eles, como também podia ser levado até para a sua própria casa, não tudo, havia as determinações precisas para cada caso. Então observe, de oferta de manjares, de alimentos, e dos próprios animais sacrificados, alguma coisa acabava chegando na mesa da família do sacerdote, ou até do sumo sacerdote. Agora, como deveria a família comer este alimento? A palavra vai colocar aqui restrições, ou seja, só pode comer das coisas que saíram das ofertas do povo aquele que estiver puro. Nenhum impuro pode participar das coisas santas. Aí está já de antemão o que estamos vendo, e vamos ler no primeiro parágrafo, no resumo da nossa lição, nesse segundo subtítulo: a santidade das ofertas ao Senhor. Aquilo que estava no santuário, aquilo que era levado para casa era santo, tinha que ser lembrado isso até para a própria família. Então em tela está o primeiro parágrafo, que diz para nós: as ordenanças prescritas neste capítulo ainda dizem respeito especialmente aos sacerdotes, estão relacionados ao trato das coisas santas, a saber, qualquer oferta apresentada pelos filhos de Israel ao Senhor. Devido à sua constante participação nos sacrifícios oferecidos pelo povo, e por receberem uma porção para sustento de suas famílias, os sacerdotes tinham contato direto e constante com as coisas consagradas a Deus, e deviam estar ainda mais atentos do que o israelita comum, se eles ou seus familiares, ou contraísse, melhor dizendo, qualquer forma de impureza, deviam se abster dos alimentos oriundos do altar, sob pena de exclusão do meio do povo de Deus. Creio que está claro isso, mas vamos repetir. Sacerdotes tinham direito a alguma coisa, não todas, alguma coisa daquilo que era oferecido a Deus no santuário, levavam para casa e tinham que atentar, é coisa santa, é coisa santa. E a família tinha que atentar, é coisa santa, só pode comer, participar os que estiverem em situação de purificação, ou dentro da nossa linguagem hoje, em santificação. Atentem bem isso. O povo em geral, dessas ofertas normais, não levava para casa nada daquilo que era trabalhado ali, a não ser a parte deles no sacrifício pacífico. E para participar disto, só os que estivessem com pureza, em santificação, a linguagem de hoje. Agora, por favor,
Vamos entender. Isso é responsabilidade de quem? Do sacerdote, do pai da casa, do marido, do pai, o líder daquela família. Ele tinha que falar para o povo, ensinar o povo. Isso é coisa santa, é das ofertas a Deus. Saiu, vamos dizer assim, da mesa de Deus para nós, e deveriam comer com o devido cuidado. Agora vamos tomar para nós ensino. Não está escrito aí, não está escrito, mas mostra a nossa responsabilidade de pais, obreiros que têm a sua família, de também curtir na família o cuidado com as coisas que são santas. Observe a nossa responsabilidade então. E por isso é muito comum se dizer: é filho do pastor. Quantas vezes já ouvimos isso? É filha do pastor. Aí, onde está o problema? Começa que os filhos estão dando naturalmente algum mau exemplo. Agora, os pais ensinaram, se ensinaram, pronto. Aí está o cuidado ou o dever que eles cumpriram na verdade. Mas os filhos são obedientes, aí se tornam responsáveis, porque estão desobedecendo uma ordem de cuidado com a santidade de Deus, servindo de escândalo para o povo depois. Então, irmãos, é muito sério isso. Muitos obreiros parece que são obreiros só em casa, só aqui na igreja. É incorreto. Tem que ser obreiro também em casa, ensinar isso, aquilo outro, que pode ou que não pode, para que a família esteja dentro do processo de Deus. Porque não significa mais responsabilidade também, significa bênçãos também da parte de Deus para a família. O que é santo da mesa de Deus vai para a mesa do sacerdote e sua família participa. Que privilégio, que honra! E quanta bênção também vem nisto. Agora, se não atentarem para isso, pronto, a transgressão é fácil de se chegar a ela, e a família não orientada ou então desobediente, em vez de bênção, vai ter a palavra que nós lemos constantemente na ceia: são responsáveis daquilo que não tiveram cuidado, sabendo que tinham que ter o devido cuidado com as coisas santas. Portanto, irmãos, figura no passado, sim, mas nos deixa a brecha para entender a responsabilidade do sacerdote, do pai da família, do obreiro hoje, quanto ao zelo da família para com o nome do Senhor. Que seja, sim, uma palavra comum entre nós: é filho, é filha do pastor, tá bom, e que esse filho e filha esteja dando um bom exemplo. Aí estaria no molde da palavra que aqui é colocada em Levítico capítulo 22, verso 1 a 3. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Observe a gravidade então desses fatos aqui apontados para nós. E ainda mais no verso 9, 22, verso 9, lendo nas Sagradas Escrituras, posso estar apresentando: guardarão, pois, o meu mandado, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santificam. Verso 10: também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Aqui fica uma observação que vai lá na casa do sacerdote. A família dele pode comer, se tiverem guardado a purificação. Agora, tem um visitante, não pode comer da coisa santa. Um estrangeiro, não pode, de forma nenhuma.
Observe como essa família deveria ser zelosa, saber separar o que é santo, que veio da mesa de Deus para a mesa deles, e que eles deveriam comer e não poderiam participar outros, como alguém que trabalhasse na casa, vem almoçar, jantar conosco aqui. Não poderiam. Tinham que se reservar aquilo que é da mesa do Senhor só para os puros, os da família do sacerdote, nessa condição. Portanto, irmãos, era modelo para nós entendermos como que Deus exige, requer esse cuidado nosso, e passando agora para a família. Mas o que tem minha família a ver com isso? Muita coisa. Será abençoada na sua bênção, e você, não tendo cuidado, será amaldiçoada na sua falta de zelo. Se forem desobedientes, seja sobre eles a culpa deles, mas a nossa tem que ser resguardada, ou seja, devemos nos resguardar de sermos aqueles que transgridem por não termos o zelo do Senhor. Esse é o cuidado, o perigo constante que vivem aqueles que trabalham para a causa de Deus. No segundo parágrafo, aí, nesse mesmo subtítulo, segundo, a santidade das ofertas do Senhor, me lembrei de um ponto importante. Lembre-se de Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes. Não era um sacerdote entre outros, era sacerdotes, filhos do sumo sacerdote. Eles não separavam aquilo que era de Deus e aquilo que era do povo. Não, eles pegavam o que queriam, contrariando os rituais de Deus, e isso o povo via um escândalo, uma ofensa, sim, desobediência ao mandamento e profanação das coisas de Deus. Pronto, e o povo desprezou as coisas de Deus. Depois veio a destruição desses filhos, Ofni e Finéias, e o povo, porque se deixou levar pelo mau exemplo, pronto, também foram levados ao castigo. Olha aí, o obreiro, não tendo cuidado, passou para todo o povo algo que foi destruição deles primeiramente e depois do próprio povo. Mas agora, nesse parágrafo segundo, que está na tela também, para todos poderem acompanhar, seguem-se então orientações detalhadas sobre os próprios sacrifícios e qualquer sorte de ofertas a serem apresentadas no altar de Deus. O Senhor não aceitaria nada que não fosse sem defeito, pois Ele é santo e perfeito, sua glória e majestade sendo imensuráveis. Seria uma ofensa imaginar que o Criador de todas as coisas se dignaria a aceitar uma oferta que não representasse o melhor do que a criatura pudesse oferecer. Em particular, no que diz respeito aos animais oferecidos em sacrifício, não podiam apresentar defeito físico, o que entendemos significar que o acesso a Deus só podia ser alcançado através de uma oferta perfeita, sem falta e nem impureza, tal como aquela que Jesus ofereceu através de sua própria vida, ou seja, sua própria vida santa e perfeita, porque essas coisas falavam de Deus. Paremos e vamos explicar com nossas palavras. No capítulo 21, o sacerdote ministrante não podia ter defeito. Ele estaria trazendo algo que não seria adequado, correspondente à perfeição de Deus. Capítulo 22, as ofertas também teriam que ser perfeitas. Os cordeiros, os pombos, os novilhos, os bodes, tudo que fosse levado para ser ofertado ao Senhor, tinha que ser sem defeito. Ali, lembremos de que a própria Páscoa, o cordeiro pascual, tinha que ser separado 4 dias antes do dia do sacrifício, para que fosse examinado, reexaminado, verificado se não tinha nenhum defeito, para depois ser imolado em sacrifício a Deus.
Nós temos essa observação só para a Páscoa, mas na verdade deveria ser cumprida para todos os animais, para tudo aquilo que fosse levado em oferta a Deus no seu santuário. Continuando, queremos apresentar no capítulo 22, o verso 17, quando está escrito: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho, sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. E o verso 20: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Por acaso vamos oferecer a Deus alguma coisa que esteja impróprio? Vamos dar um presente a alguém de um aparelho que esteja com defeito? Ou, vamos dizer, uma louça que esteja trincada ou partida e remendada? Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. É desrespeito ao homem. Imagina agora diante de Deus, a oferta tem que ser perfeita. Ou, vamos entender agora, na extensão das misericórdias de Deus, que não é mais nesse ato físico, nós temos que oferecer aquilo que é do melhor, e não o médio ou o pior. Precisamos ter esse ponto. A própria nossa vida tem que ser oferecida a Deus na nossa mocidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto outros esperam casar, esperam aposentar, esperam estar desocupados para servir ao Senhor. Nós temos que procurar, do vigor da mocidade, alguma forma de estar servindo o Senhor nesse tempo, e não deixar para oferecer ao Senhor o tempo que já não temos condição adequada disso fazer. Isso também é importante para nós entendermos na prática de hoje. Ainda nesse capítulo 22, versos 31 até o final: pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis, eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então, aí está. E Deus repete sobre a sua santidade e o seu senhorio em todo o tempo. Ele é quem pode mandar, e cabe a nós obedecer e pronto. Ele é Deus, Ele é Senhor, portanto o consideremos como tal. Muito bem, colocado estas coisas, queremos lembrar um particular em Malaquias capítulo 1, verso 6 e versos seguintes, quando nós temos o profeta sendo usado por Deus para transmitir ao povo os seus erros, as suas transgressões. Sim, constantemente o profeta fala disso, ou Deus na verdade fala com eles, que eles clamavam pedindo alguma coisa de Deus, mas não eram respondidos, e questionavam porque não são respondidos, não são observados. Aí Deus vai falar, porque sempre há alguma falha na forma com que eles se chegam a Deus. E no caso, no capítulo 1, no verso 6, inicia a colocação de Deus no passado. O filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Verso 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível.
Porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Pronto, aí está a comparação. Quem que quer receber uma camisa que falta um pedaço ou falta uma manga? Alguém estaria satisfeito com esse presente? Alguma autoridade se daria esse presente? E a Deus? Vamos dar alguma coisa que esteja defeituosa? Não, não pode. É desonrar a Deus, é desonrar a pessoa, a autoridade ou o amigo a quem queremos agradar. Não agradamos, desagradamos, desonramos nesse particular. Portanto, vão atentar para isso, para a gente entender. Deus é grande, é sublime, e não aceita que o façamos comum ou alguma coisa inferior. Ele é grande. Vamos oferecer do nosso melhor, e Deus não precisa de nenhum melhor nosso, nem coisa alguma. Mas se queremos chegar a Ele de alguma forma, como que agradando, vamos oferecer aquilo que para nós é o melhor. Precisamos estar atentos a isso. Deus não aceita. E observe que aqui está dentro do texto do nosso estudo. Deus reclamava dos sacerdotes, essa negligência por parte deles. Mas continuemos um pouco mais, observando também a palavra que está em 1 Pedro capítulo 18. Tudo isso falava em figura das coisas celestiais, de Cristo Jesus propriamente dizendo. Lembremos da palavra em Pedro que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas, vamos dizer assim, fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E aí está o modelo para nós. Todas essas exigências de perfeição, porque deviam representar o nosso Senhor Jesus Cristo. Indo para um terceiro subtítulo, a santidade da Igreja de Cristo, chegamos ao ponto que passamos daquilo que era a figura para o atual, ainda que durante a exposição já falamos disso várias vezes. Era figura no passado e devemos entender o sentido hoje. Se alguém por acaso ficar um pouco preocupado que figuras que não trazem entendimento ou das quais não temos entendimento hoje, entretanto, muitas outras coisas estão expressas claramente nas cartas dos apóstolos, na palavra de Jesus, e não é mais figura, é direto Jesus falando, ou aqueles que foram os enviados para deixar para nós os escritos sagrados, colocaram corretamente. Por isso, vamos ler as epístolas, tanto de Paulo como de Pedro, Tiago, João, e ali, lendo as escrituras, vão ver claramente, e não mais em figura, as coisas colocadas por Deus para a nossa santificação. Muito bem, nesse texto que temos, o primeiro parágrafo, do subtítulo A Santidade da Igreja de Cristo, podemos estar resumindo. O que aprendemos com estes capítulos parece sublinhar diferentes aspectos de uma mesma e constante lição que permeia todo o livro de Levítico. Deus é santo e não podemos viver indiferentes a isto. Com efeito, a indiferença em relação à santidade de Deus significa rejeitá-la, ou pior ainda, profaná-la, uma vez que, se somos filhos e povo de Deus, sabemos que o seu apelo a nós é um só: sede santos, porque eu sou santo. Todos os castigos e bênçãos, observemos isso,
que alcançaram Israel decorrentes da violação ou conformidade a este apelo, respectivamente, e o nosso próprio destino eterno não dependeria também de nossa atitude em relação a essa vontade de Deus? O que queremos dizer? Observe o passado. Andavam nos preceitos de Deus, bênção, maravilha. Ficavam negligentes nas coisas de Deus, destacando pela lição de hoje, os sacerdotes, maldição sobre eles. Eles mesmos, sacerdotes, em vez de serem honrados no meio do povo, eram desprezados, porque estavam fora do padrão colocado por Deus. E Deus chamou atenção várias vezes dos sacerdotes para isso, o desprezo com que o povo os via, porque estavam sendo negligentes nas coisas de Deus. Já tinham o entendimento para verem que aquela forma de ser, de comportar, de falar não era própria da santidade de Deus. E assim os sacerdotes, requerendo e com vestes especiais para falar de santidade, o povo olhava com desdém aquilo. Ou seja, a aparência existia, mas não era uma realidade. Muito bem, continuando e observando alguns versos que temos apontados como modelo. 1 Pedro, no capítulo 1, o verso 13 e mais versos seguintes. Assim está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E em Hebreus capítulo 12, verso 14, uma palavra curta, direta e sem deixar dúvida nenhuma. Verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que falávamos pureza no passado, hoje a gente fala de santificação, ou separação das coisas que não são santas, vigiando para não misturarmos o santo com o profano, ou não nos envolvermos naquilo que seja profano ou censurável, repudiado por Deus. Ainda mais temos versículos bíblicos, 2 Coríntios capítulo 6, em que Paulo coloca, falando dessas coisas e da santificação da nossa forma de ser, a partir do verso 14 ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha, palavras claras para hoje, não é mais figurado, está sendo falado de forma clara e entendível para todos nós. Continuando mais um pouco, um segundo parágrafo desse terceiro subtítulo: a santidade da Igreja de Cristo. Os sacerdotes
haviam sido separados para ocupar uma posição privilegiada no culto divino, mais que o restante de Israel. O fato é que a igreja hoje é chamada de reino sacerdotal, todos sendo chamados a desfrutar dos altos privilégios deste reino e ao mesmo tempo considerar uma maior responsabilidade. Por outro lado, embora não sejam sacerdotes em nenhum sentido distintivo dos demais, aqueles que são chamados por Deus estão sob a incumbência de grande responsabilidade. Muito lhes foi dado, portanto, muito lhes será requerido. Assim, os filhos de Arão deviam zelar pela santidade de Deus, não apenas em suas palavras, mas também em suas ações e testemunho, em um padrão que possa ser imitado e que glorifique a Deus. Então, o que estamos dizendo? O sacerdote no passado era uma distinção, era uma honra, era um privilégio, e de muitas formas, não vamos estender muito, mas eram privilegiados no aspecto dos dízimos, das ofertas que podiam levar para casa, no conceito do povo e nas bênçãos de Deus. Privilégio ganho, passado, sacerdotes, porque estavam envolvidos com as coisas de Deus, o santuário visível. Mas hoje, irmãos, os que são chamados por Deus estão envolvidos com os lugares celestiais. Paulo fala bem claro disso. Nosso nível não é como se estivéssemos na terra, ou na comparação do passado, se estivéssemos nas tendas em redor do santuário de Deus. Somos chamados para entrar na presença de Deus. Isso que nós precisamos entender. Sendo alguém obreiro ou não, constituído ou nomeado pelos homens, tem que saber qual é a sua chamada diante de Deus, que é por essa que nós respondemos sim, e de forma primeira e mais seriamente. Agora, muita gente diz que não sou obreiro, então, mas não é chamado por Deus, ou a chamada de Deus não é maior do que a do homem ou da instituição religiosa, e muitos estão mais dando valor à chamada visível de entre os homens do que a chamada de Deus. Quanta gente às vezes fica lamentando: eu estou tanto tempo nessa posição, não cresci ainda, não fui chamado para uma posição maior. Está olhando para coisa visível, terrena? Observa a celestial. Você é chamado para entrar na presença do Todo-Poderoso. Quem pode ter coisa maior que essa? Estão procurando honra ou uma vanglória própria dentre os homens. Considera a sua chamada diante de Deus, porque é por essa que você vai responder diante de Deus. Agora, quanto àquilo que é entre os homens, toma cuidado, porque entre os homens mesmo, chamado, aceitando uma responsabilidade de chamada entre os homens, você tem que corresponder conforme a palavra de Deus também. Portanto, ficamos em aperto de qualquer jeito, mas vamos entender, o processo é: lembre-se da santidade de Deus. Isso é sério, sem ela ninguém verá o Senhor. Já vimos no verso anterior. E mais alguns textos que nós poderíamos estar apresentando em Mateus capítulo 5, verso 18 e depois o verso 20. Mateus capítulo 5, verso 18, dentro do Sermão do Monte, versos 18 e 20, que dizem: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verso 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se os fariseus e escribas eram destacados no meio do povo por vestes e outros detalhes mais, e aquilo era aparente, mas Deus requeria que fosse também no interior. Hoje nós temos o mesmo dever. Observem que hoje muitos não estão zelando pela forma de vestidura com que andam no meio do povo ou dentro da casa de Deus. É perigoso isso.
Homens ou mulheres estão diante de Deus, chamados por Deus, e tem que responder também por isso. Ou seja, a nossa justiça, a expressão da nossa santidade tem que ser tão perceptível, mais do que dos fariseus e escribas no passado. Por isso essa expressão do verso 20: se a nossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Não é forte? É muito forte. E quem vai ficar olhando se estão andando ou não, não é o pastor, não é o dirigente da congregação, não é outro mais, é Deus. Agora, se o povo nos observa e nisso se escandaliza, também isso será requerido de nós. Portanto, as coisas são difíceis, restritas para nós bastante. Capítulo 12 de Lucas, temos também palavras ali importantes. Verso 48. O que está escrito lá? Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A ignorância não vai nos justificar, seremos considerados transgressores, ainda que a severidade da cobrança será menor. Mas se soubermos e não correspondermos com aquilo que sabemos, depois operar, viver, dar o exemplo, aí seremos cobrados fortemente. A quem mais se deu, desse muito mais se cobra. E é a expressão dos capítulos 21 e 22. Os sacerdotes, tendo privilégios, seriam requeridos. E no tempo da graça, a mesma coisa se pode colocar. Temos grandes privilégios diante de Deus. Sim, muitos privilégios, porque somos chamados por Deus para alguma coisa, somos sacerdotes, temos entrada na sua presença. Portanto, vamos aproveitar isso, mas ao mesmo tempo lembremos, a responsabilidade é grande, não podemos ser negligentes. Muito bem, assim colocado tudo isso, queremos concluir. Dentro do nosso material de classe, temos o texto que diz: a santidade pode requerer de muitos uma sofrida renúncia, de outros uma simples mudança de atitude, ou apenas mudança de pensamento. Mas como já temos dito mais de uma vez, ela não é mais fruto da conformação a ordenanças exteriores. Hoje é o Senhor Jesus que, pelo seu Espírito, nos ensina a amar a Deus e tudo que diz respeito a Ele, especialmente a sua santidade. E com muito ou pouco esforço de nossa parte, é a sua graça que inclina a nos conformar a essa tão clara vontade de Deus para conosco. Ou seja, cuidado com as coisas de Deus. Falamos muitas vezes, eu lembro de um irmão em especial e outros também, que até na hora da oferta, irmãos, pegava no bolso o dinheiro e não pegava a pior nota para dar oferta, não, a rasgada, a bem amassada, não. Ele pegava a mais nova para dar oferta. Estamos entendendo o que eu quero dizer? Zelo pela dignidade de Deus. Vai oferecer ao Senhor a nota de 2 mesmo valor de todas, mas por que pegar mais estragada para dar oferta? Vai dar R$2 de oferta? Vê se tem uma nota melhorzinha, mais novinha, e dá essa, e não dá aquela que depois precisa ser remendada, colada pela tesouraria. Se tiver só essa, vai essa, é o seu tostão. É sua moedinha da viúva.
Mas vamos tomar cuidado. Coisas pequenas começam o entendimento de ter cuidado de apresentar a Deus o melhor. Mas lembremos, não é pelo que levamos para Deus ou para a casa de Deus como oferta. Deus quer primeiramente a nossa forma de vida. Se eu tenho uma forma de vestir que não é muito condizente com aquilo que é honroso entre os homens, devo evitar, porque tem que representar Deus, que é cheio de honra. Por isso que se exige no aspecto físico alguma coisa e outros desprezam. Antigamente tudo era terno para os homens e para as mulheres uma veste adequada e com bastante pudor. E hoje temos escolhido a melhor roupa nos parâmetros de Deus ao vir para cá do Senhor, ou para sair para a rua, sabendo que outros nos conhecem como obreiros na casa de Deus. Portanto, irmãos, o nosso assunto, a nossa lição de hoje é muito séria e precisamos levar isso em cuidado. Nossa lição de hoje, nós desenvolvemos nesses 3 subtítulos. O primeiro, santidade do sacerdócio, a santidade das ofertas ao Senhor, e por último, a santidade da igreja de Cristo. O nosso texto áureo está no verso 6 da nossa lição. Vamos relembrar agora, quando diz para nós: santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferece a oferta queimada do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, sereis ou serão todos sacerdotes, e nós, como obreiros ou chamados por Deus, devemos ser santos. Isso posto, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, e em particular os abençoe na ministração da lição, quando já diante das classes. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net
Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.